a 2 de agosto, no Centro de Convenções em João Pessoa, vai trazer expressividades do mundo jurídico e da segurança pública. De que se trata esta mesa que você fará parte, Olímpio? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Romildo, boa noite, Rogério, boa noite, Márcio. Quero agradecer pelo convite, né? Agradecer também pela menção elogiosa a meu pai, que teve de fato uma história bastante aguerrida enquanto vereador aqui na Câmara de Campina Grande. Foram 14 anos de lutas, né? Que até hoje, mais de 20 anos depois dele ter saído, ainda... Muitos se lembram. Né? Muitos se lembram das lutas que ele empreendeu lá dentro. Então, reiterando o agradecimento, vi aqui para falar um pouco sobre esse 13º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acontece a partir de amanhã na capital, né, no Centro de Convenções, o novo Centro de Convenções lá em João Pessoa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na verdade, é uma associação civil sem fins lucrativos, formada por profissionais da área, né, que tem as atividades diversas no campo da segurança pública, como, por exemplo, policiais, delegados, advogados criminalistas, até mesmo juízes, né, pessoas que lidam, portanto, mais especificamente com esse campo. E teremos, portanto, o 13º encontro. A mesa de que eu participarei amanhã, a partir das 14 horas lá no Centro de Convenções, vai tratar um pouco sobre o projeto Justiça Presente. É um projeto do Conselho Nacional de Justiça, né, o qual eu estou assessorando, né? Tenho trabalhado como consultor junto ao Conselho Nacional de Justiça e à ONU Brasil no projeto Justiça Presente, que tem, entre outros objetivos, o objetivo de buscar, né, uma maior racionalização nas audiências de custódia, né, as audiências de custódia, que são aquelas audiências que acontecem justamente no prazo de 24 horas após a pessoa ser presa em flagrante, né? Então, a pessoa presa em flagrante, a pessoa flagranteada, deve ser apresentada a um juiz que vai avaliar se é o caso de relaxar o flagrante, se é o caso de transformar o flagrante em prisão preventiva, né? Vai avaliar se houve algum tipo de abuso na prisão da pessoa flagranteada, e essa audiência, portanto, ela é regulamentada, né, no Brasil pela resolução 213 do CNJ, e o programa Justiça Presente, como eu dizia, tem o objetivo de tentar efetivar ao máximo a aplicação dessa resolução, no sentido de, ao fim e ao cabo, termos um tanto um desencarceramento, né? Porque, veja, temos hoje no país quase 800 mil presos, né? Se você pegar dados oficiais... Barril e pólvora, né? Um barril e pólvora. Ainda repercute mundialmente a questão lá do Pará, né? Perfeito. Com mais de 50 mortes. Exatamente. São tragédias que se repetem, infelizmente, dia a dia em todos os estados brasileiros, essas execuções dentro dos presídios. Então, como eu dizia, nós temos hoje quase 800 mil presos no país. E se você pegar dados oficiais, 15 anos atrás, nós tínhamos em torno de 300 mil, ainda um número bastante alto, né? E uma olhada nesses dados estatísticos me parece que nos faz concluir já a priori que encarcerar não diminui a violência, né? Se 15 anos atrás nós tínhamos 300 mil presos e hoje nós temos 800 mil, a violência não diminuiu, né? Me parece que, infelizmente, talvez tenha até aumentado. Então, é preciso que nós busquemos estratégias em torno de fato, fazer com que haja uma ressocialização dessas pessoas, né? Fazer com que haja, de fato, uma diminuição dessa superlotação, porque lá dentro das cadeias a gente sabe que são alvos das chamadas facções, as pessoas são arregimentadas ainda mais pelo crime, pessoas que são presas pelos chamados crimes de bagatela, né? Roubar um shampoo, tentar furtar um presto-barba, e às vezes são mandadas para as cadeias, não pagar pensão. Então isso acaba superlotando e fazendo com que o barril de pólvora exploda. Então, um dos objetivos do programa Justiça Presente, ao qual eu estou assessorando hoje junto ao CNJ e à ONU Brasil, é buscar meios de desencarcerar, né? Em nome de que a gente tenha uma ressocialização, em nome de que a gente tenha uma diminuição dessa violência. Diretamente,
Meu querido Olímpio, você não é muito favorável à construção de mais presídios? Isso aí não resolveria? Não, eu penso que não, Romildo. Veja, como eu dizia, são 800 mil presos no país. Aqui na Paraíba, proporcionalmente, nós temos um número relativamente pequeno em comparação a esse número total, são 13 mil, né? Mesmo assim, dentro desses 13 mil, a gente tem só 6 mil vagas, então tem mais, praticamente 200% de superlotação, né? E aí, quando você vai acompanhar, por exemplo, essas audiências de custódia, a grandíssima maioria são dados que são disponibilizados pelo Ministério da Justiça, são de pessoas que são presas, por exemplo, por furto, né? São pessoas que são presas pelo tráfico de drogas, então isso também faz com que a gente precise lançar luz sobre esse debate da legalização, da descriminalização, como seja, e em nome de que a gente busque esse desencarceramento, porque, como eu dizia, você levar essas pessoas para os presídios, você levar elas lá para dentro desses barris de pólvora, vai fazer com que a coisa piore. Então eu penso que nunca encarcerar é a solução, é nessa linha ao qual eu me acosto. 18h45, estamos conversando com o advogado Olímpio Rocha. Ele veio falar sobre o 13º Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olímpio, a população às vezes fica assim atônita com algumas notícias que saem com relação à liberação de presos, mesmo sendo com tornozeleira. Atualmente, ou seja, num prazo de 15 dias mais ou menos, está havendo um processo gradual de desencarceramento de presos aqui do presídio do Monte Santo. Sim. Que pessoas que às vezes só vinham cumprir à noite, não é? Passar o albergue e tal, essas pessoas agora estão livres, né? Com a tornozeleira eletrônica, mas de certa forma estão livres. Quando você fala com relação a pequenas crimes de pequena monta, Sim. tipo roubou um shampoo e vai para o meio de um grupo de pessoas que já estão ali com crimes de alta, né, digamos assim, de alta relevância, tipo assassinato, sequestro e tal, essa pessoa ela vai passar digamos assim, a famosa faculdade do crime. Sim. Não é? E ao invés, como você bem disse, do Estado dar a opção dessa pessoa se recuperar, logicamente ela vai sair pós-graduada, porque vai pagar pedágio lá dentro, vai pagar para dormir, vai ser estuprada. Pode ser, logicamente, nem todos que entram são. Sim. Não é? As famílias têm que arranjar dinheiro, pois não, meu Deus. Não, é porque o que você está dizendo, na verdade, tira a dúvida e tranquiliza a maioria das pessoas que às vezes não entende o linguajar técnico, né, do desencarcerar e entender que os portões dos presídios vão ser abertos, né, para que bandidos perigosos estejam soltos, né? Então o que você está colocando deixa claro que não é bem assim e claro que o Olímpio vai confirmar. Claro. Qual o perfil desses presos que estão recebendo esse benefício de ir para casa com a tornozeleira? Pois não, Márcio, bem colocado, e como o Romildo pontuou, é importante salientar que não se trata de fato de abrir as portas dos presídios para que os criminosos, né, voltem às ruas. O fato é que muitas vezes a gente se depara com uma pessoa que ela é viciada, né, na droga, viciada em maconha, cocaína, por exemplo, e acaba sendo presa pelo crime de tráfico, né? É aquela velha luta que se tem, aquele velho debate que se tem porte e posse. Entre o artigo 28 e o artigo 33 da lei de droga. O que é o uso pessoal, o que é o tráfico, né? Então, a gente vê, na verdade, que muitas vezes as pessoas que são enquadradas como traficantes são pessoas, em sua grandíssima maioria, pobres, né? Pessoas que são, em sua grandíssima maioria, moradoras, né, de favelas, pessoas negras, enquanto pessoas que não têm esse perfil, digamos assim, são mais de classe média, elas acabam sendo enquadradas como usuárias. Então, a partir dessa observação que a gente faz, a gente vê que existe, de fato, um sistema voltado ao encarceramento das pessoas sem condições, de fato, econômicas, e isso acaba... Ou seja, de fazer uma defesa. De fazer uma defesa, né? E muitas vezes essas pessoas não têm condição de contratar advogados. A gente tem uma defensoria pública aqui no estado da Paraíba que está se reestruturando há algum tempo, mas ainda faltam defensores. Então, é preciso, de fato, que a gente trabalhe nessa perspectiva de desencarcerar, como eu disse, não de tirar bandidos
perigosos da cadeia, mas evitar que pessoas que praticaram crimes muitas vezes famélicos, por exemplo, ou seja, aqueles crimes que são cometidos em razão de fome, né? A pessoa tenta furtar para depois vender e comprar alguma coisa para seus filhos comerem. Esse tipo de crime não deveria ser nem sequer autuado na delegacia. O juiz da audiência de custódia, ele não tem o poder de decidir ali. Sim. Já que o crime é um crime mais simples e não deixa de ser crime. Sim. E mandar ele para casa? Tem o poder de decidir, né? Agora, muitas vezes reincidente, né? Às vezes é reincidente e aí o juiz não dá o direito da dúvida. Exato. E muitas vezes, por exemplo, um caso com que eu me deparei esses dias, a pessoa tentou furtar um Presto Barba e um shampoo, e isso qualquer pessoa seria liberada nesse caso, mas ela não tinha documentos, não era uma pessoa moradora de rua, e o Código de Processo Penal ele prevê que há a possibilidade da conversão da preventiva em preventiva, se a pessoa não tiver documentos, né? Então, o juiz naquela ocasião decidiu fazer essa conversão. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, uma equipe multidisciplinar atuando na custódia, né? Um dos objetivos também do programa Justiça Presente, o assistente social, um psicólogo, para talvez já entrar num sistema do Estado e puxar um documento dessa pessoa, já evitaria que ela fosse encarcerada por conta dessa falta de documento, né? E nesse caso específico, ela acabou sendo mandada para o presídio, teve a preventiva decretada, sendo que na verdade furtou para tentar comer, né? Obviamente não se trata de defender bandido, não se trata de dizer que são santos, se trata na verdade de você pensar o sistema como não todo. Colocar todos numa vala comum. Sim, não colocar todos numa vala comum. Esse desencarceramento há uma corrente já bem considerável favorável a isso, ou ainda se encontra muita resistência? Em que pé estamos? Nós temos vivido um debate público no país bem intenso sobre esse tema, né? Principalmente em razão das questões políticas que nos permeiam, né? E de fato há correntes e correntes, né? Há pessoas que são mais favoráveis a essa linha garantista, no sentido de fazer com que aquelas garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição, né? Também previstos em declarações e tratados internacionais sejam colocados em prática, e há pessoas que são adeptas da linha mais punitivista, né, que, como eu já disse aqui, não são da linha a qual eu pertenço. Eu penso de fato que não há como você diminuir a violência encarcerando, não há como você fazer com que haja uma paz social na medida em que você entope as cadeias que já não tem lugar, né, que já não tem vagas, que são verdadeiros infernos sobre a terra, com pessoas que lá dentro infelizmente vão acabar sendo arregimentadas por facções e vão eventualmente criar um ódio dentro de si e voltar a delinquir, se for o caso, né? É preciso de fato pensar um sistema que respeite os direitos humanos, é preciso de fato pensar um sistema que acabe fazendo com que as garantias e direitos fundamentais sejam respeitados, de modo que a gente tente almejar a paz social. Só fazer um alerta a quem está em casa nesse momento. Aqui como eu, Rogério e Romildo, nós dirigimos, logicamente a gente tem que andar com a nossa documentação. Sim. Identidade, né, tal, enfim. O doutor Olímpio, ele nos traz um alerta que, logicamente, a gente automaticamente já anda com documento. Sim. Mas ele citou um fato aí, que é um fato clássico, que muita gente bota um calção, uma camisa, como diria aquela música, vestir uma camisa listrada e sair por aí. Qual o perigo de acontecer algo assim, você ser detido ou se envolver em algo e não ter um documento? É necessário sim, mesmo em você estando na boa, como dizem aí, ter que portar algum documento? É obrigatório isso? Veja, não há uma imposição nesse sentido, mas como eu disse, no que toca ao direito processual penal, há a previsão de que eventualmente, se você for preso em flagrante por algum crime que eventualmente tenha cometido, há a possibilidade da conversão desse flagrante em preventiva se você não tiver portando seus documentos, né? Mesmo que esteja em casa? Não, mas estando em casa, você entra em contato com o advogado, com a família, né? A família leva lá para o momento da audiência e a coisa é resolvida. Mas muitas vezes as pessoas moradoras de rua, como foi esse caso que eu relatei, simplesmente não tem um documento, perdem. São pessoas que sequer têm o que comer, muito menos um documento para
aguardar, né? Então é algo bastante grave, né? E eu penso que é preciso que nós nos irmanemos em torno desse respeito às garantias e aos direitos fundamentais, os direitos humanos que são ratificados pelo Brasil, que têm status supralegal, essas convenções e tratados que são ratificados pelo nosso país, ou seja, estão acima da lei, de modo que somente assim é que nós vamos conseguir almejar, atingir a tão desejada paz social. Quem pode participar do evento? Pois não, Rogério, veja, as pessoas podem entrar no site do evento, digita lá no Google, né, 13º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá vai haver todas as informações, a programação, teremos nomes bastante proeminentes do cenário da segurança pública no país. Palestrantes. Como palestrantes, pessoas também de renome internacional. Teremos, por exemplo, a presença do deputado federal Marcelo Freixo, que se notabilizou no Rio de Janeiro por ser o presidente da CPI das milícias, esse tema que está aí aflorando, né, dentro do governo Bolsonaro. Então certamente vai ser um debate bastante polêmico que vai ser trazido à tona pelo Marcelo Freixo, entre outros nomes de renome, né, outras figuras de renome no cenário nacional e internacional. Nessa abertura, logicamente, nesse benefício que os encarcerados estão tendo nesse momento de ter a tornozeleira para ir para casa, qual garantia o Estado dá de que, digamos assim, a violabilidade desse equipamento, um tornozelo, que a gente já viu diversas vezes as pessoas até por brincadeira tirar a tornozeleira, botar no pé da mãe e ir para a rua cometer crime. Não existe um equipamento infalível ainda com relação a isso. Ainda é fácil abrir aquela tornozeleira, porque o que Romildo traz, assim, como, será que vai abrir as portas, tal? Não, ele já disse que não é? Mas, de uma certa forma, existem quantas pessoas hoje que receberam o benefício, né, e estão em casa. Logicamente, essas tornozeleiras, qual o nível, digamos assim, de segurança que ela tem? Você acabou que tem feito a pergunta, acho que a gente passou por cima, mas é bem relembrado, né? O fato é que as pessoas que têm a sentença contra si decretada no regime semiaberto, no regime aberto, por exemplo, o regime semiaberto, aquele que a pessoa vai só dormir, né? Na verdade não era para ser assim, deveria ter a chamada colônia penal, mas como não tem, né? Então a pessoa vai só dormir. Essas pessoas têm recebido o benefício da monitoração eletrônica, né? E de fato nada é infalível, né? Algumas pessoas acabam burlando o sistema, mas há hoje no estado da Paraíba, vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária, um sistema bastante eficiente que consegue identificar se eventualmente há essa violação. Há discussões acerca da implementação de um sistema que trocaria as tornozeleiras eletrônicas por um aparelho como um celular, que ele aí apita, e na hora que ele apita a pessoa faz como o reconhecimento, um ponto eletrônico, como se fosse um ponto eletrônico, para você apertar o botão e dizer onde está, e o celular saber onde você está, de modo que não cause tanto constrangimento, por exemplo, a pessoa que está andando de bermuda e com a tornozeleira à mostra. Então são tecnologias que têm sido desenvolvidas em busca de fazer com que, né, da parte do CNJ, ao qual eu estou assessorando, haja, né, uma tentativa de desinchar essas nossas unidades prisionais, né? Como eu disse, são 800 mil presos, e 15 anos, 20 anos atrás nós tínhamos menos da metade disso, e a violência nesses 15 anos, 20 anos, ela infelizmente só aumenta. Então é preciso pensar de fato em políticas rumo ao desencarceramento, para que a gente almeje uma sociedade menos violenta, menos injusta. Você é a favor do porte ou da posse de armas? Não, de forma nenhuma. Eu sou um pacifista por natureza, mas que Márcio conhece algumas das minhas posições. Sou membro, inclusive, atualmente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, e eu penso que o porte de arma, ele não contribui de forma nenhuma para que haja a diminuição da violência, né? A gente tem visto casos e mais casos que se repetem no dia a dia, que são noticiados pela imprensa, de pessoas que mesmo armadas acabam sendo surpreendidas pela ação de malfeitores, e eu acho que o fator surpresa ele é crucial no sentido de fazer com que o porte e a posse eles não sirvam muito, né? Além de que, por uma questão mais filosófica, uma questão
de pessoal mesmo, de crença pessoal, eu acredito que a arma só serve para fazer o mal, só serve para matar. Então eu sou um pacifista in pectore, como se dizia. 18h58, conversamos com o advogado Olímpio Rocha. Ele é advogado, professor, consultor do Conselho Nacional de Justiça da ONU aqui no Brasil, e ele vai ser um dos palestrantes. A palestra dele vai ser interfaces entre a audiência de custódia e o campo da segurança pública. O evento é o 13º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vai acontecer a partir de amanhã às 14 horas no Centro de Convenções de João Pessoa. Faço o convite para seus amigos causídicos de Campina Grande. Pois não, obrigado Márcio mais uma vez, Romildo, o Rogério e a toda a equipe aqui da Cariri FM, sempre um prazer voltar, convidar os colegas para que se façam presentes a partir de amanhã lá no Centro de Convenções da capital, pensando talvez inclusive numa próxima oportunidade de conversar com os membros do Fórum de Segurança Pública para trazermos um evento semelhante à Campina, né? Então, inclusive eu não poderia aqui deixar de aproveitar esse espaço para, em nome da militância dos direitos humanos, repudiar as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro no sentido de que saberia dizer onde estão os restos mortais do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que foi um militante, o pai dele, no caso, morto pela ditadura, é um desaparecido político. Infelizmente, a gente se depara com declarações reiteradas do presidente Bolsonaro no sentido de desrespeitar os direitos humanos e de louvar a tortura. Então, fica o repúdio aqui também em nome de alguns colegas advogados e advogadas que se irmanam na causa dos direitos humanos também. Muito obrigado, doutor Olímpio Rocha, com oferecimento de Rede Farma, Carajás, Rede Compras, Blend 53, Rede Bela, Destaque Formaturas. O programa Atualizando vai ficando por aí. Não perca, a partir das 20 horas de hoje, o programa Mesa de Bar com a Casa Trevo, Gustavo Ribeiro e Lavoisier Galdino. Tem mais convidados aqui, mas olha só, Casa Trevo, qual é a nota que você dá, Rogério? 10. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Romildo. Boa noite, nota 10 aí para os entrevistados e para quem nos acompanhou. Muito bem, então amanhã o programa Atualizando de volta às 17 horas, mas a partir das 6 da manhã o Jornal 101 com Romildo Nascimento, J. Salles e Moribe Macedo. E lembrando, hoje às 20 horas, Casa Trevo aqui no Mesa de Bar. Até amanhã, se assim Deus permitir. Valeu. Anuncia ações e fecha parcerias para combate a este tipo de crime. Raíssa Lopes. A Polícia Federal lançou nesta terça-feira uma campanha de conscientização para informar vítimas e parentes que muitas vezes não percebem que estão sendo envolvidos e seduzidos por um esquema criminoso. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao